Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RBHG11, o Rio Bravo aí High Grade, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário aí de recebíveis. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado ali a R$ 66,08. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 13,84%. E é um fundo que atualmente está sendo negociado a um PVP de 0,75. Isso significa 25% de desconto. Esse fundo gira uma liquidez média, né? Negocia em média 300 mil por dia. E ele vem de uma variação negativa de menos 14% aí nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Ao contrário de outros fundos de papel aí do nosso mercado, esse é um fundo que já sofria mesmo antes da pandemia. Pouco depois da pandemia, vários fundos começaram, entre aspas, né, ter um ótimo resultado. Então os fundos eram negociados até com ágio e tal. E esse fundo aqui, ó, pós-pandemia, março de 2020 para cá, ele vinha com bastante depreciação já antes da pandemia. Então ele é um fundo de base 100 que já era negociado ali, ó, abaixo dos R$80. Ele chegou a beliscar os R$70 ali em junho de 2020 e veio, teoricamente, até que num bom crescimento. Ele chegou a ser negociado ali próximo dos R$90, isso em maio de 2022, mas passado esse momento, ele voltou a cair. Então ele inicia a sua queda ali, indo até maio de 2023. Dessa vez, ele beliscou os R$80. Durante o ano de 2024, eles botou uma boa recuperação ali, rompendo os R$90, mas quando ocorreu a queda que ocorreu com todos os fundos do mercado, né? Então, no final do ano, esse fundo estava ali a mais ou menos R$80, no final do ano de 2024, e durante ali o início do ano de 2024, a cotação do fundo despencou e ainda não se recuperou. Então, o fundo, novamente, dessa vez, né, rompeu até os R$70, chegando ali próximo dos R$60, isso ali no período que teve uma queda gigantesca entre dezembro e janeiro. De lá para cá, o fundo vem numa pequena recuperação, né? Atualmente sendo negociado nesse patamar ali de R$66. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome e o CNPJ. Esse é um fundo para investidor geral e ele é de títulos e valores imobiliários. Então, títulos e valores imobiliários é um fundo de papel por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial. E não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que conta ali com mais de 9.400 cotistas e mais de 2.100.000 cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 87,00. Então esse aqui é um ponto também. Parte disso aqui, ó, é em razão da marcação a mercado. Esse é um fundo de base 100. Então ele está sendo marcado a R$ 87,00, né? Mas eu não sei dizer se realmente o fundo ali, tudo isso é em razão da marcação a mercado. Ele vale atualmente no mercado aí, ó, 190 milhões e o último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi de 80 centavos. Eu estou gravando esse vídeo ali no dia 30 de junho, mas na data que eu gravei o vídeo aqui, ainda não foi anunciado o dividendo ali que ele anuncia no último dia útil de cada mês. Ainda não anunciou os dividendos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. E é um fundo que vinha com uma ótima performance aí nos últimos 5 anos. E em razão dessas quedas que ocorreram aí no final do ano de 2024 e início do ano de 2025, ele diminuiu um pouco a sua performance. Então, atualmente, o fundo ali vem com a rentabilidade de 68%, o CDI 56%, o IPCA 36%, o IFIX 24% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, vem ali com 79% de rentabilidade. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o Dividend Yield médio do fundo. Então, esse aqui é um dos pontos que o fundo era negociado com bastante já deságio desde antes. Ó. Em momentos que outros fundos, entre aspas, estavam voando, esse fundo estava entregando 0,6 de dividend yield, né? Então isso aqui já fazia com que o fundo estivesse bastante depreciado. Atualmente o fundo vem melhorando bastante a sua performance, com no mínimo 0,9 de dividend yield, beliscando por vezes ali 1,2. Então, como a cotação do fundo está muito depreciada, hoje ele vem conseguindo entregar um dividend yield aceitável. Lógico que o dividend yield é aceitável para quem compra o fundo hoje nessas cotas. Quem tem um fundo ali na base 100, aí o dividend yield ali é totalmente ruim, né? Continuando aqui, a gente vê sobre dividend yield médio entregue pelo fundo, né? Então ele já chegou a entregar na casa de 50 centavos, 60 centavos, no momento que a cotação estava extremamente depreciada. Quando teve a alta da inflação, esse fundo teve uma entrega nominal um pouco melhor, por vezes ali beliscando ali próximo de 1,20,
Mas depois que entrou na normalidade, entre aspas, ele vem mês após mês diminuindo ali as suas distribuições. Então ele chegou a distribuir uma época em 5, caiu para 95, 85 e as últimas entregas estabilizaram-se nesse patamar de 80 centavos. Então essa queda de dividendo nominal aqui, ó, também faz com que a cota fique de lado e não consiga evoluir tanto, né? Então no dia 30 de maio, o fundo pagou no dia 13 de junho essa quantia de 80 centavos. Como eu disse, esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então ainda não foi anunciado o dividendo aqui de junho, mas baseado lá pelo relatório gerencial, acredito eu que hoje ainda vai ser anunciado ali que esse fundo deve continuar pagando ali os 80 centavos. Eu dei uma pausa aqui no vídeo, né, e fui olhar lá os informes de rendimento e o fundo ainda não está constando aqui no site, tá? Mas ele anunciou aqui no último dia de junho, ele vai pagar lá em julho 80 centavos também, então ele manteve a distribuição, tá? Então, esse vídeo ele vai ao ar somente em julho. Quando ele for ao ar, pode ser que já tenha até realizado o pagamento lá desses 80 centavos aí, manteve esse mesmo valor. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação aí para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso Pix é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal aí conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter ali acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Tornando-se membro, você também tem acesso antecipado a vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, barata, acessível e te ajuda de inúmeras maneiras, até no poder decisório, de qual ativo comprar. Adquira a nossa planilha, porque além de você ter um ótimo produto, é uma forma de vocês apoiarem o canal financeiramente. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books aí de ótima qualidade, baratos, acessíveis e com conteúdo muito agregador. Na aquisição dos nossos e-books, além de você ter aí um ótimo produto, também é uma forma de apoiar o canal financeiramente e desde já, muito obrigado. Esse vídeo foi uma sugestão de membros e como eu falei para vocês, membros têm prioridade máxima. Então, eu tenho um vídeo recente que eu gravei do RBHG, né? Mas como foi um membro que pediu, eu estou atualizando aqui o vídeo para ele. Então, ele pediu faz 2, 3 dias. Passei ele aqui na frente dos outros vídeos que, entre aspas, eu estava programando, né? E como ele é membro, ele vai ter acesso muito rápido. Eu estou gravando esse vídeo numa segunda. Provavelmente, até terça eu já devo editar o vídeo. Então, em 4, 5 dias ele já tem acesso ao vídeo que ele pediu. Lógico que para o público, ele demora 2 semanas para sair, mas quem é membro tem esse acesso antecipado. Então ele falou assim, ó, Wesley, né? Amor, você poderia fazer um vídeo do RBHG11, tá aqui a solicitação dele feita e sendo atendido o mais rápido possível. Além do mais, né, já encaminhei o último vídeo que a gente tinha, que não é um vídeo tão antigo assim a respeito do fundo. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem aí no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós estamos dentro do relatório gerencial, é o relatório mais recente aí entregue pela gestão, né? Dentro do relatório aqui a gente vê algumas informações. Então o fundo cobra de taxa 0,68 de gestão, 0,12 ali de administração. Depois nós vamos ver na prática, tá, o que isso representa. E o fundo cobra performance, mas o fundo só consegue cobrar performance se a cotação do fundo estiver superior a 100. Então essa decisão deles aí meio que prejudicou bastante. Eles não vão conseguir cobrar performance tão cedo, né? Em que é que o fundo pode investir? O fundo tem um mandato ali que pode investir em CRIs, letras hipotecárias, LCIs, FIIs, debêntures, LIGs. Então ele tem um mandato bem amplo ali para poder estar investindo. Aqui a gente vê que a gestora Rio Bravo tem fundos de diversos segmentos, fundos do segmento corporativo, logístico, FOFs, varejo, residencial, crédito imobiliário. E aqui, ó, é uma novidade, ainda não sei se esse fundo está listado ou não, mas aparentemente eles vão criar um hedge fund, tá? Então, pode ser que ele pegue os fundos que ele tem de papel e acabe jogando aqui dentro desse hedge fund, tá? Ele tem também um fundo de fundos, um FOF,
pode ser que ele acabe jogando isso aqui dentro desse hedge fund e faça um fundo único, né? E se ele, por que ele faria isso? Porque ele pegaria esses fundos, os ativos que estão dentro desses fundos aqui, descontados, e aí, quando esses ativos recuperassem, o fundo poderia ter um grande destrave de valor ali para ele, né? Então, várias gestoras às vezes têm feito esse movimento. O movimento, na maioria das vezes, é bom para o fundo que incorpora e é ruim para o fundo que está sendo incorporado, tá? Pelo menos essa é a minha humilde opinião. Continuando aqui, a gente vê alguns números do fundo. Então, um fundo que vale 190 milhões, ele estava valendo R$ 87,00, um fundo de base 100, estava marcado a 87, e na data de fechamento do relatório ele estava sendo negociado a 72. E a gente viu que a cota deu mais uma derretidinha, né? E está sendo negociado atualmente a 66. Então o fundo vem sofrendo nesse sentido aí, né? Então, o último dividendo entregue de 80 centavos. Na data de fechamento do relatório, o fundo tinha 37 ativos, 96% deles eram CRIs, 1,9% ali em FIIs. Continuando aqui no relatório, ele fala um pouco sobre o RBHG, eles têm crédito estruturado, laço imobiliário. Continuando aqui, ele fala um pouco sobre os comentários, a gestão, essa parte eu vou pular. E aqui eles trazem, para vocês observarem o seguinte, esse fundo RBHG, esse HG aqui, ó, é de high grade. Teoricamente é um fundo de defensivo, é um fundo seguro. Mas mesmo em fundos seguros, não impede que haja problemas. Então aqui ele está falando sobre uma problemática em um dos seus devedores. No mês de maio foi realizada a primeira assembleia que aprovou apenas a matéria de liberação de venda de um imóvel que garante 100% de uma série mais longa e uma parte de uma série mais curta. No laudo feito pela CBRE, foi nos dado o valor de 291 milhões de mercado e 200 milhões de venda forçada. Atualmente, a companhia já está em conversas para a venda do imóvel. Importante salientar que não é um imóvel operacional e a venda não deturpa o dia a dia da companhia. A PESA solicitou carência de juros e principal até dezembro de 2025. Isso aqui é o que ocorre lá naqueles fundos problemáticos, lá HCTR, DEVA, blá blá blá. Nada mais é do que isso aqui. Ó. Isso aqui é um pedido de waiver, de desconto, de facilitação. Voltando ao pagamento em janeiro de 2026, a expectativa é que até o final de julho termine a formalização da Assembleia com a reorganização da dívida. Então, o que eles estão falando, tá passando por dificuldade e eles estão reestruturando a dívida aí. É algo muito mais simples e leve do que aconteceu com a HCTR, DEV, etc. Mas é um ponto de atenção. A gente vai ver depois, lá na frente, que isso aqui também não representa muito do portfólio, mas é um ponto interessante, que isso aqui dá mais ou menos 4% do PL, tá? Então, é um ponto de atenção para ficar sendo observado aí. Continuando aqui no relatório, ele traz alguns gráficos, né? Sobre a curva de juros aqui, futura, entre o pré e o DI. Também mostra a curva do IPCA aí no período. A guidance de distribuição. Então, o fundo prevê que ele vai entregar entre 90 e 70 centavos. E ele vem mantendo essas distribuições. Pelo menos aqui, o resultado de junho, para ser pago em julho, ele manteve essa mesma distribuição, né? Então, interessante é que ele vem conseguindo manter a guidance. Continuando aqui, ele fala que se você quiser ter acesso ao relatório aí por meio da gestão, comentando, né? Você pode fazer clicar aqui para acompanhar. Continuando no relatório aqui, a gente vê sobre o desempenho do fundo. A gestão traz o seguinte, que atualmente a composição do portfólio do fundo é 67% do fundo em crise indexados a IPCA, 28% a CDI, 1% a IGPM, e aqui não é 2%, mas está arredondado, 2% ali em fundos imobiliários. Dos seus CRIs, a grande maioria, 70% deles é IPCA, 30% é CDI e 1% ali é IGPM. Taxa média dos seus ativos. Ele tem taxa média ali de IPCA mais 7,9, CDI mais 3,8 e IGPM mais 9. Aqui ele mostra as distribuições e o que isso representa, né? Frente à cota mercado e várias rentabilidades, né? Depois você pausa o vídeo e dá uma olhada com atenção nesse ponto. Continuando aqui, a gente chega na rentabilidade do fundo. E aqui, como ele é um fundo com um pouco mais de período antes da pandemia, aí a gente vê a rentabilidade do fundo nesse período. Ele traz esse verde escuro, é a cota mercado mais os dividendos, vem com 40% de rentabilidade no período. E se não considerar a cota mercado e considerar apenas a cota patrimonial mais os dividendos, aí o fundo vem com uma boa performance. Só que isso aqui eu não gosto muito de ser considerado, né? Até porque você não consegue vender a patrimonial, né? O CDI do período acumulado e o IFIX. Então, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com toda a depreciação que o fundo vem sofrendo, ele vem conseguindo bater o IFIX no período aí. Isso é um ponto muito positivo, na minha humilde opinião. Então, pessoal,
antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso aqui é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você conhecia esse fundo imobiliário? Você sabia que esse fundo está, entre aspas, né, bastante descontado e é um fundo também que está entregando um dividendo até aceitável? Você conhece essa gestora? Você tem ou teria ativos da gestão aí? Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Toda vez que eu trago vídeos aqui no canal a respeito de algum fundo, eu tento ser o mais transparente possível se eu sou conflitado ou não em relação àquele ativo, se eu tenho ou não ele no meu portfólio. Para quem acompanha aqui os vídeos há bastante tempo, sabe que eu sou um pouco assim, hater, né? Eu não gosto da gestora Rio Bravo, XP, BTG. Tem algumas gestoras que eu não invisto e evito ao máximo investir. Então, nesse sentido, são gestoras assim que por questões que já fizeram em outros ativos e tal, eu prefiro ficar de fora. Em relação a esse fundo aqui, tá? Esse é um fundo que ele nunca teve grande desempenho. Hoje, nesses patamares de valores aí, e a esse dividendo entregue, eu acho que é um fundo aceitável. Eu não teria, eu prefiro outros que a gente tem no mercado. Mas eu não vejo nenhum problema grave no fundo, assim, né, nas informações trazidas pelo fundo, para ser algo impeditivo de se investir no fundo. Contudo, né, tem a questão do histórico que eu falei para vocês. Eu, particularmente, prefiro ficar de fora, não gosto da gestão, né? Acho que a gestão já pecou bastante por aí no mercado, então é um fundo que eu prefiro ficar de fora. Mas reitero, não vi nada de grave assim no fundo, ao ponto aí de não querer ter o fundo. Eu só acho que tem fundos seguros que entregam um rendimento muito melhor do que esse fundo entrega e de gestões que teoricamente aí são mais bem conceituadas. Mas cuidado, o fato de eu estar falando a respeito do fundo não significa que ele seja bom ou ruim. Isso não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo é de chegar aos 20 mil inscritos. A gente rompeu os 18 mil, está ali tentando chegar aos 18.050, 18.100, 18.500, 19, 20. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai chegar nessa marca aí. Se inscreva no canal e nos ajude a alcançar aí. O nosso canal está presente em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e chegamos diretamente aqui na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. E a gente já observa o seguinte, que no mês de abril o fundo teve um resultado muito acima do normal, 1,47 de resultado. Contudo, no mês anterior de maio, no mês posterior, o fundo teve um resultado muito pífio, né? De 54 centavos. Então, daqui a pouco, mais à frente, vocês vão ver que o fundo, às vezes, tem resultados extraordinários aí, que ele acaba fazendo reserva para continuar, às vezes, mantendo, linearizando as entregas. Então, esse resultado não recorrente do fundo aí, ó, foi gerado por giro em CRIs. Ele teve um resultado aí que trouxe bastante resultado extraordinário para o fundo aí, por causa de giro de CRIs. A carteira normal de CRIs também pagou um pouco acima do que estava pagando. Vamos ver se nos próximos meses aí, como que vai estar aqui dentro desse fluxo, né? Nós vamos observar o que a gente sempre faz. Vamos ver na prática as despesas do fundo aqui, ó. Essas duas taxas, o que é que elas estão representando frente ao total que o fundo receitou aí no período. Lembrando que muito provavelmente o fundo não consegue oferir performance, porque ele só vai conseguir ter performance aí quando ele bateu os R$100, né? Então a gente vê lá, ó, 1,286, eu vou arredondar para 1,287 e 228. Total de 1.515.000 em um ano aí. Esse valor vezes 100, dividido por 23.909. Então as taxas do fundo estão ali na casa de 6,33%, o que eu reputo ser uma taxa bem aceitável. Aqui ele mostra as distribuições, o que isso representa em termos de dividend yield. É algo que me chama atenção negativamente, essa diminuição nas distribuições aqui, né? Ele vem caindo as distribuições, é um ponto aí a se preocupar. E a gente vê o seguinte, ó.
Esse verde aqui é o quanto o fundo gerou, o cinza é o quanto ele entregou e o quanto ele tinha de reservas. Então a gente vê que essas reservas chegaram a um ponto aí de ser totalmente consumidas, né? Ao passo aqui, ó, que outubro, novembro, dezembro, até nesse ano aqui, elas chegaram assim, o fundo ficar sem reservas. E aí com esse resultado aí que ele teve extraordinário, ele saltou suas reservas ali para 50 centavos, mas como ele teve um resultado muito ruim já no mês subsequente, as reservas caíram ali para 24 centavos. Mas saiba o seguinte, já teve momentos dele consumir toda a sua reserva e ficar até negativo, né? Isso aí é um ponto de atenção. O histórico de resultados, novamente, ele trouxe um resultado recorrente alto para o fundo aí, bem acima da capacidade geracional do fundo. O spread médio aqui que ele tem. Então ele costuma orbitar mais ou menos igual ele está agora. Ele já teve um momento de ter menos CDI, e atualmente ele voltou para mais ou menos a normalidade ali que ele costuma ter. Continuando aqui, ele faz um comparativo com vários outros fundos. Eu já comentei isso no vídeo passado, tá? Essa parte eu prefiro nem comentar tanto, por questões que eu tenho assim, eu sou conflitado, eu tenho minhas opiniões pessoais, então eu não concordo, não é nem muito concordar, né? Esses números aqui que ele traz, em relação ao patrimonial, em relação ao mercado, né? O que o fundo hoje vem conseguindo entregar, comparativamente com outros fundos, né? Então que ele, na opinião dele, ele se compara com fundos que ele considera ser de baixo risco. O UJP, para mim, não é da mesma classe. O HSAF é praticamente um fundo de fundos, ele só tem muito fundo imobiliário dentro. O CVBI é um fundo também seguro. Eu acho o CVBI melhor, entrega mais resultado e mais diversificado que o RBHG. O XPCI da XP, eu não gosto de falar da XP também. O RBRR é um fundo com taxas careiras, também é da mesma classe. HREC aí é um fundo aí que é da mesma classe. O VRTA, para mim, é um fundo um pouquinho mais arriscado do que esses aqui, mas também é um fundo bacana. O PLCR é um fundo muito bom aí, pouco conhecido. E o MCCI também é um fundo muito bom e pouco conhecido, né? Continuando aqui, ele fala sobre o total return comparativamente com os pares, e a gente vê que ele está meio que deixando a desejar atualmente, principalmente depois da queda nas suas cotações, também isso aqui, consequência, na queda nas distribuições. Então, por um momento ele chegou, tá ali bem, numa boa performance, e atualmente ele está com performance deixando a desejar comparativamente com os pares, mais superior ao IFIX, então isso aqui é um ponto positivo. Continuando aqui, ele mostra a sua liquidez, né? Ele faz um comparativamente da cota a mercado, mas a gente vê que, cota patrimonial, desculpe, mas a cota mercado caiu bastante, né, nesse período aí, o que trouxe um resultado mais complicado para o fundo. Aqui a gente vê que o fundo já teve um pico de cotistas maior, ultrapassando os 10 mil, e ele vem numa redução, uma queda recentemente, atualmente com 9.400. Continuando aqui, a gente vê os ativos que o fundo investe, ele tem diversificação geográfica, os segmentos que ele investe, os seus devedores, setor de incorporação, 31%, varejo, 21%, agro, 8%, loteamento, 11%. Então ele tem segmentos, diversos segmentos, mostra o LTV, mostra o risco dos seus devedores, né? Então, segundo a própria gestão, ele tem ali 51% de baixíssimo risco, 35% de médio risco. Então, é um fundo que, na maioria, e ele vai ser, se tivesse esse tipo de classificação, né? Ele seria um médio alto, né? Não seria ali um totalmente baixo risco. Ele seria um baixo para médio, na verdade, né? Não seria um middle risk, seria um baixo para médio. Concentração da carteira. Segundo a gestão aqui, sua maior devedora é esse Planta Incorporação aqui com 6,8%, mas me chamou a atenção aqui esse tipo de situação. Aqui ele traz como devedor, ó, esses Shopping Nações Almeida Júnior, 1%, Shopping Norte Almeida Júnior, 2,6%. Então aqui ele tem 3%, só que ele está colocando como se fossem devedores distintos, né? Então me chama a atenção o seguinte, se tiver algum outro devedor que é do mesmo grupo Planta, né, desses aqui, então pode ser que ele tenha duplicidade de devedores, aí é um ponto a se observar, tá? Desde que a HCTR deva lá colocar aquela problemática, é um ponto a você pesquisar aí se for o fundo do seu interesse. Então novamente aqui ele traz os devedores aqui que ele possui, qual é o seu percentual de exposição do portfólio, 6,8, 6,3. Se realmente for o maior devedor do fundo, é uma baixíssima concentração, né? Hoje, de 8, 7% para baixo, eu acho uma concentração totalmente aceitável e eu vejo de forma muito, muito positiva. Continuando, ele mostra o que é que ele tem em FIIs. Ele tem ali 1,6% do fundo no PVBI, 0,2% no IRIM e mais 0,1% no VRTM. Então, 37 CRIs. O ideal é ele
E aqui a parte de FIIs, né, era ele trazer 3 FIIs, né? Os FIIs aqui é 1,9% do PL. Continuando aqui, a gente chega nos devedores do fundo. Uma coisa que me chamou bastante atenção é isso aqui, ó. Eu acho que esse é um fundo, nas suas garantias, um fundo muito bom. Porque olha só, devedor açaí, o que foi dado como garantia? Alienação fiduciária de imóveis. GPA, o Grupo Pão de Açúcar, alienação fiduciária de imóveis. Latam, fiança bancária do Bradesco, Bradesco por trás. Shopping Norte lá do Almeida Júnior, alienação fiduciária do shopping. O Almeida Júnior de novo, alienação fiduciária do shopping. Esse loteamento aqui, ó, alienação fiduciária dos lotes. Então, assim, esse tipo de garantia, que sempre os imóveis são dados como garantia, eu vejo como garantias muito, muito sólidas, né? Eu vejo isso de forma muito positiva, o que diminui bastante possíveis riscos aí que o fundo pode estar carregando. Então, nesse ponto, eu vejo de forma muito, muito positiva. Essa parte final do relatório, eu sugiro que se você gostou do fundo, vá nessa parte final, veja, estude, porque afinal de contas, né, se você decidir investir nesse ativo aí, é o seu dinheiro que você está colocando a risco. Eu acho que é a parte mais importante para você estudar e se debruçar sobre esses devedores aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, o RBHG11, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my